amigos, e quero dizer que a minha proposta de falar nesse momento é defender a verdade das Escrituras Sagradas, e não ideologias de religião ou de pessoas que já estão, por assim dizer, com a sua mente focada na sua base teológica, né, de suas religiões. Então, eu defendo o que está escrito nas Escrituras, no caso, pessoalmente falando, né? O que faz tornar a divindade um politeísmo é o que os trinitários fazem. Os trinitários, eles são literalmente, ao meu ver, politeístas, porque eles colocam Deus, o Todo-Poderoso, no mesmo nível que o Filho e que o Espírito Santo. Isso realmente é um politeísmo, porque eles fazem de três supostas pessoas iguais. Então, nós podemos ver nas Escrituras, o próprio Jesus Cristo mencionando em João 14, 28, ele mesmo dizendo, o Messias, o Pai é maior do que eu. E essa questão de ser chamado de Deus, não muda nada, pois também os anjos foram chamados de deuses, o próprio Satanás é chamado de Deus, pois a palavra Deus significa um ser divino poderoso. Mas as Escrituras Sagradas de Gênesis e Apocalipse, elas mencionam o tempo todo, em especial aqui nessa tradução nova que chegou para mim há poucos dias, eu fazendo umas pesquisas, eu gosto muito de fazer análise de textos de tradução para tradução. E esse mono se encontra também em Deuteronômio 6,4, né? Aqui menciona que Jeová, Deus, é o único Deus verdadeiro. E é isso que vou defender durante toda a minha vida, Elton, porque é o que as Escrituras dizem. Alguns não gostam muito de mencionar como Jeová. Alguns gostam de falar Iavé, Javé e outros aí. Tem surgido até outros nomes, né? Mas as pessoas que querem pesquisar a respeito desse assunto, sobre o nome de Deus com mais profundidade, existe um judeu caraíta, um homem que pesquisador do Mar Morto, né, dos escritos do Mar Morto, ele tem dito claramente quais são as vogais do nome de Deus, e para acabar com essa confusão de que muitos supostos teólogos têm dito. Então, o ponto é, Deus, Jeová ou Iavé, como alguns quiserem mencionar, é o Todo-Poderoso segundo as Escrituras. Ele é o Todo-Poderoso, não tem ninguém igual a ele. No Salmos 83, 18, menciona ele como o Altíssimo, o ser que não tem ninguém igual a ele, mais alto que ele. Só que o Jesus Cristo, Filho de Deus, ele teve a oportunidade, Elton, de se revelar como sendo igual a Deus em João 10:30. Quando ele disse, e muitos fazem a confusão sobre esse texto, eu e o Pai somos um, muitos fazem muitas confusões sobre esse assunto. Só que, no mesmo contexto de João 10:30, um pouco a mais, ele diz para os judeus, vocês vão me apedrejar por que obra má? Aí eles falam, não é por obra má, é porque você, embora seja homem, se faz igual a Deus. E Jesus, nesse momento aqui, Elton, a questão aqui era justamente a identidade dele. E Jesus, ao invés de dizer que era o próprio Deus, aqui João, só um minuto, João 10:30, aqui ele responde claramente, ó. No versículo 34, ele disse assim, ó, Jesus disse, está escrito na vossa lei, vós sois deuses. Ou seja, mencionou num salmo, onde menciona que os anjos são chamados de deuses. Os faraós eram chamados de deuses porque eram poderosos. Mas o próprio Jesus diz, no versículo 36, para fechar essa confusão que muitos dizem, no 36 ele diz, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas? Porque declarei, sou filho de Deus. A verdade é que Jesus é o filho de Deus, e não o próprio Deus. Isso seria um politeísmo quando nós encaramos Jesus Cristo como o próprio Deus. Isso sim é politeísmo. Isso podemos englobar os trinitaristas, os unicistas e outras
ideologias, mas eles que querem colocar Jesus à frente de Deus para tapar o verdadeiro Deus, o único todo-poderoso do universo.